Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso programa que tem como título Personagens Bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre mais um dos 12 apóstolos que Jesus teve ao longo do seu ministério, que é justamente sobre Filipe. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Tiago. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor Marcos, estendemos esta saudação a todos que estão conectados conosco. Nós gostaríamos de deixar aqui um texto para basear aqui o nosso estudo, que está em João, capítulo 1, verso 43. Você que está em casa também, convidamos a juntos participarmos da leitura da palavra de Deus. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então nós vemos que Filipe, ele quando foi chamado por Jesus, Jesus foi bem direto no seu chamado. A palavra nos fala que Jesus disse para Filipe: segue-me. E nós vemos que Filipe, o nome Filipe, vem do grego Filipos, que significa amigo de cavalos ou amante de cavalos. Nós vemos que desde o início o Senhor já estava chamando Filipe para a realização de uma obra. Pastor Tiago agora vai dar uma palavra aqui introdutória sobre esse chamado que um dia Jesus fez para a vida de Filipe. Pois bem, pastor Marcos, a vida de Filipe, a palavra ela nos mostra que foi uma vida discreta, né? No entanto, voltada de fato para o evangelismo de uma vida espiritual, né? Anunciando aquilo que de fato havia vivido. A palavra ela fala que o chamado de Filipe ele foi feito diretamente pelo Senhor Jesus, né? Não houve indicações humanas e a resposta dele ela foi pronta. E também ele não guarda para si aquilo que ele viveu, aquilo que ele viu, né? Ele se dirige até Natanael e anuncia que havia encontrado o Messias, conforme menciona João capítulo 1, verso 45, que diz assim: e achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E a palavra ela fala que Natanael ele faz uma pergunta a Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Historicamente, Nazaré era uma cidade pequena, uma cidade desprezada, né? Uma cidade sem muita importância política ou religiosa, né? E era tida por muitos como uma cidade mista, uma cidade que possuía ali uma mistura, né? Entre judeus com os não-judeus, né? Conhecidos como gentios. E a palavra ela menciona que Filipe logo responde essa pergunta de Natanael da seguinte forma: vem e vê. Vem e vê. Poderia usar ali palavras de persuasão humana, poderia ali responder com outras coisas, né? Mas ele fala: não, vem e testemunha você mesmo. Vem e vê com os seus olhos. Ou vem e viva aquilo que eu estou te falando. Então foi uma experiência única. E vamos observar ao longo desse processo, podemos dizer, de discipulado ou de vida de Filipe ao lado do Senhor Jesus como sendo discípulo, depois se tornando apóstolo, que ele teve participações ou viveu momentos importantes, né? Como menciona, por exemplo, em João capítulo 6, que ele estava presente ali na multiplicação dos pães. Ele estava presente, ele viu, ele viveu aquilo, inclusive dialogou com o Senhor naquele momento, né? Então, teve experiências que lhe marcaram e que corroboraram para a sua transformação de vida, né? No segundo momento, a palavra ela fala que os gregos eles queriam ver a Jesus, né? Alguns gregos procuravam Filipe dizendo que queriam ver a Jesus. Né? E mais uma vez, então, ele os conduz a André e ambos levam o pedido ao Senhor Jesus, né? Então, a gente observa que Filipe ali, ele era uma ponte, ele era um elo de ligação para que o nome do Senhor ele fosse anunciado, para que aquilo que eles estavam vivendo ali junto do Senhor Jesus pudesse chegar nas pessoas e pudessem de fato ver que ali estava o Messias. Agora, dentro do chamado que Jesus fez para Filipe, nós vemos que Jesus ele foi muito direto. Jesus não disse: você quer me seguir, Filipe? Mas a expressão diz: segue-me.
Eu me lembrei daquele texto, pastor Tiago: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Nós vemos que hoje o homem, ele precisa fazer uma escolha. E essa escolha, ela é diária. E quando o pastor Tiago diz que prontamente Filipe atendeu, nós vemos que esse atender do chamado de Jesus, ele veio com atitudes. Porque ele começou a evangelizar Natanael. Interessante a expressão, quando Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. Hoje, nós, como igreja, precisamos levar as pessoas, né, pastor Tiago, a terem as suas próprias experiências com esse Jesus que está vivo. Porque o mesmo Jesus que fala comigo, o mesmo Jesus que fala com o pastor Tiago, é o mesmo Jesus que quer falar com você que está, por exemplo, participando desse programa. Porque Jesus, ele está vivo. A expressão vem ver por quê? Porque a salvação, ela é pessoal, é uma experiência pessoal que o homem, ele precisa ter com Deus, não é isso, pastor Tiago? Nós vamos observar que a fé, ela não se limita na lógica e na razão humana, né? E em toda essa história, né, essa disponibilidade em servir, em evangelizar, em anunciar o Senhor Jesus, para que outros pudessem ter experiências, Filipe, ele participou, ele esteve presente em milagres, né? Então ele viveu também além da razão humana, ele viveu a fé genuína em Cristo Jesus, né? Então, enquanto em algumas ocasiões, por exemplo, de milagres, quando Filipe viu o impossível, o Senhor Jesus, ele mostrava para ele e fazia se concretizar na vida dele uma oportunidade de viver um milagre, né? Então, na ótica racional, nós vamos observar ele no milagre escrito em João, capítulo 6, versos 5 e 7, né? Onde nós mencionamos a multiplicação dos pães, né? Na ótica racional, aquela conta, aquele número de elementos disponíveis, né? Ele não fechava. Mas quando nós falamos do profético, nós falamos da obra do Espírito Santo, nós vamos ver que tudo é possível. Né, que tudo é possível àquele que crê. E quando nós falamos disso, nós falamos justamente no fato de Filipe, depois de viver isso, ou vivenciando isso, ele anunciar aquilo que ele viveu. Não guardar para si, não se calar diante daquilo que ele estava vendo. Agora, interessante que nesse caso da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, ali num lugar chamado Tiberíades, diz a Bíblia que Jesus estava ali com ele uma grande multidão. E Jesus, vendo que aquela multidão estava faminta, Jesus começou a testar os seus discípulos. Lá em João capítulo 6, verso 5, Jesus ele faz uma pergunta para experimentar os seus discípulos. Ele disse: onde compraremos pão para estes comerem? Nós vemos que muitas vezes nós somos experimentados pelo Mestre para que ele possa ver em nós o tamanho da nossa fé, não é isso? Interessante que Filipe ele responde também com uma resposta racional, né? Racional. Com uma resposta humana, né? 200 dinheiros não serão suficientes, ou não lhe bastarão para comprar pão para alimentar essa multidão. E Jesus, então, ele mostra que precisava apenas de fé. Crer que estava do lado do Messias, de fato, aquele Messias que ele havia anunciado anteriormente. Nós vemos aqui a diferença daquilo que é racional, daquilo que é profético, daquilo que está, como nós aprendemos, na 4ª medida, daquilo que está na 5ª medida. O que quer dizer isso? A 4ª medida é aquilo que está dentro da natureza humana, onde tudo é limitado, tudo é passageiro. Então, na natureza humana, na obra criadora, o recurso que foi apresentado ali a Jesus por Filipe não era suficiente, mas nós vemos que no profético, na obra redentora, no plano de Deus, tudo é possível. E tanto é verdade que a Bíblia nos fala que depois que Jesus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes, nesse mesmo capítulo 6 de João, nos fala que sobraram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e cevada. Depois que todos se alimentaram, todos foram saciados, aquilo que na ótica de Filipe não ia dar,
nem para o começo, podemos dizer assim, sobrou 12 cestos. Nós vemos que na obra do Espírito não há limites para a operação de Deus, né, pastor Tiago? E é justamente isso que Deus está realizando no meio daqueles que estão vivendo o profético. O que é o profético? O profético é aquilo que vem de Deus, é a operação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está agindo, tudo é possível. E falando do profético, pastor Marcos, nós vamos observar que dentro desse plano profético, Filipe ele alcança aquilo que podemos chamar de maturidade espiritual, né? Ao passo que o Senhor Jesus ele responde Filipe, mais uma vez com carinho, né? Nós vamos observar no verso 9 que o Senhor Jesus diz assim, ó: "E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu? Mostra-nos o Pai." Né? Então, a gente observa que dentro das respostas do Senhor Jesus, desse diálogo estabelecido entre eles, o Senhor Jesus ele instrui para que Filipe, de fato, ele alcance a maturidade espiritual. E da mesma forma em que ele chama ali o seu companheiro anteriormente, vem e vê, o Senhor Jesus fala: "Você está me vendo? Você vê em mim, você vê o Pai." Né? Então ele teve a experiência Jesus dele. mesmo disse que ele e o Pai eram um. Eram um, nós vamos observar isso na palavra, né? Pastor Tiago, interessante que Filipe, quando tem esse diálogo com Jesus, nós entendemos que Filipe não estava duvidando de Jesus, mas na verdade Filipe não teve um discernimento ou não compreendia plenamente a respeito da unidade entre o Pai e o Filho. Conforme falamos, João capítulo 10, verso 30, nos fala que eu, Jesus e o Pai somos um. Então nós vemos que Jesus e o Pai são um em essência, ou seja, em natureza divina. O Pai e o Filho não são distintos em pessoa, mas são iguais em essência e em divindade. Olha que maravilha! O Filho não é outro Deus, mas Deus manifestado a nós em forma humana. Isso está na palavra. João capítulo 1, verso 1 diz: "No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus." Então, Filipe ali, nós entendemos que quando Jesus fala do Pai, ele queria ter, na verdade, uma manifestação visível de Deus. Queria ter algo, digamos assim, palpável, algo que confirmasse, não é isso, pastor Tiago, a presença do Pai ali junto com o Filho, que era Jesus. É interessante que, às vezes, podemos até fazer uma pergunta, né, Marcos? É possível andar com Jesus e não conhecê-lo em profundidade? Né? Mesmo tendo visto a multiplicação dos pães, mesmo tendo vivenciado esse chamado, né? E como você bem coloca, a gente observa que Filipe ele queria ter uma visão ou uma experiência palpável, visível, né, de Deus. E o Senhor Jesus, com palavras de amor, ele responde e manifesta isso para ele, né? Acho que podemos dizer que o Senhor ele sacia esse desejo da alma de Filipe, né, e traz ali para ele quietude. Porque nós vamos observar que ele segue dentro de uma continuidade apostólica, né? Mesmo depois do sacrifício do Senhor Jesus, nós vamos observar que Filipe ele é mencionado entre os apóstolos que permaneceram unidos em oração, né, após a ascensão do Senhor Jesus. E essa perseverança, ela mostra de fato a fidelidade, a comunhão, e que realmente ele entendeu. Essas palavras, elas surtiram efeito no coração dele, né? As experiências que ele viveu geraram resultado na vida dele, porque permanecer, continuar ali mesmo após o sacrifício do Senhor Jesus, nós podemos dizer que são marcas de quem entendeu o verdadeiro chamado, de quem entendeu a verdadeira missão que o Senhor Jesus havia delegado para eles, né? Então, a verdadeira fé, ela é constante, não é algo emocional, não é algo racional, não é algo que está preso a situações sensoriais, muito pelo contrário, né? A fé ela é constante, porque ela vem do alto, é o que alimenta a nossa alma e que nos mantém de pé dentro desse propósito que é a vida eterna em Cristo Jesus. Interessante, pastor Tiago, a colocação que Jesus deu para Filipe, né? Está tanto tempo comigo e ainda não tens me conhecido? Então nós vemos que o conhecimento de Jesus é uma experiência que nós precisamos ter diariamente
E essa experiência só é possível através da operação do Espírito Santo. Frequentar a igreja, ler a Bíblia, mas sem ter uma comunhão profunda com Deus, não é suficiente para conhecê-lo realmente como ele é, não é isso? O interessante é que, acho que nós podemos dizer, né, que perseverar na comunhão ou perseverar nessa caminhada é justamente uma prova de crescimento espiritual. Naquela ocasião, nesse diálogo, ele pede para ver o Pai. Talvez não tenha reconhecido o Senhor Jesus como sendo Deus, né? Mas lá na frente, após o sacrifício, né, na sucessão aí apostólica, na continuidade apostólica, essa permanência dele, essa perseverança aponta justamente para essa maturidade espiritual e para esse crescimento, porque foram palavras, experiências que ficaram marcadas em seu coração. Ali ele já não estava, podemos dizer, acompanhando a multidão, mas de fato vivendo as experiências e a plenitude do chamado que o Senhor havia lhe feito. Amém, meus queridos. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. Concluímos assim mais uma edição, mais um episódio. Queremos desejar a todos a paz do Senhor Jesus.